Fala galera, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, vivendo na medida do possível, né? Com essa pandemia que nós estamos vivendo aí a todos os dias, é um desafio a ser enfrentado a cada dia por os 210 milhões de habitantes aqui no nosso Brasil. Galerinha, hoje eu não quero trazer em questão sobre assuntos de pandemia e violência, mas eu quero trazer um assunto principal que envolve principalmente nós brasileiros, a questão da arrecadação de impostos, né? E principalmente sobre o chamado impostômetro. Olha, essa informação que eu quero trazer hoje, principalmente nesse dia tão especial e maravilhoso, é a questão do impostômetro. Não é por mim que eu estou afirmando essa notícia. Não fui eu que fui até lá e fiz os cálculos aí administrativos para trazer esse vídeo para vocês. Mas, para quem quiser pesquisar essa notícia, está disponível aí no Correio do Povo, galera. É um dos maiores aí portais de notícia legal que você pode ficar também informado sobre a questão do impostômetro. Esse ano, para vocês ter uma noção, por exemplo, o Brasil já arrecadou o equivalente aí a 500 bilhões de reais só de impostos, né? Apesar que a gente sabe da fragilidade e dessa grande deficiência, aliás, dessa grande é, dessa, desse grande momento delicado que nós estamos vivendo hoje, a questão da pandemia, né? O Brasil também, diversos estados aí e municípios vem gastando aí no combate à pandemia, mas mesmo assim o Brasil já conseguiu ter uma arrecadação de 500 bilhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, para onde vai todo esse imposto arrecadado que os brasileiros têm que pagar todos os dias? A gente sabe que qualquer produto que você vai ao mercado, você tem que pagar o imposto. Ah, mas a gente pensa, mas o imposto grande é questão de centavos, questão de 1 centavo, 2 centavos. Mas qualquer centavo a gente sabe que faz a diferença. Imagina se você vai no mercado e você paga, por exemplo, R$ 2,99. Você fala 1 centavo para 3 não é nada. Mas se você for multiplicar 1 centavo a cada 1 centavo, vai dar bastante dinheiro durante o período de um mês. Veja o que acontece. Todo esse dinheiro, né, todo o imposto arrecadado no país, ele tem uma função principalmente, né? Mas quem é o cara que administra toda essa grana, a gente sabe que é o Ministério da Fazenda. O que acontece? O Estado, né, ele arrecada esse dinheiro, nesses impostos, é repassado para o governo federal. Né? O governo federal repassa boa parte dessa grana para os estados e municípios. E nessa parte, principalmente o Estado, ele tem a função de garantir à população os direitos fundamentais. Se de fato fosse investido essa arrecadação que eu estou falando aí, seria trazido para a população os benefícios fundamentais para garantir uma qualidade de vida igualitária, mas infelizmente não é distribuído de forma constitucional. Se fosse, iria garantir principalmente a educação, cultura, lazer e saúde e a segurança, entre outros deveres fundamentais que a Constituição Federal de 1988 está prevista esse direito, mas infelizmente não, na prática, não é clara e justa como deveria. Mas tem um porém. Infelizmente a gente sabe que o Brasil é um país que cobra alta carga tributária e infelizmente esse dinheiro não é repassado para a população de uma forma justa.
o que mais interfere nessa questão, a gente sabe que é escândalo de corrupções, lavagem de dinheiro, e a gente sabe que também as tal das rachadinhas que envolvem com partidos políticos que tentam se beneficiarem em troca de favores, galera. Isso é o que tem mais interferido na questão do crescimento não só da economia, mas principalmente pela manutenção das assistências básicas que o país deveria ter, mas não tem. Outro assunto que eu quero trazer, né, a gente sabe, depois eu vou comentar esse assunto, né, em relação às esferas públicas, os poderes que nós temos no Brasil. Né, a gente sabe que o Brasil ele tem 3 poderes fundamentais, que são eles: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São essas 3 esferas de poderes aí. Aí não vou falar, mas foi um idealizador, Montesquieu, um dos principais filósofos aí do passado. Galera, o Brasil ele é composto por 513 deputados, 81 senadores, e a gente sabe que o Brasil ele tem aproximadamente, o Brasil tem 5.570 municípios, né? Diante de todo esse número tão expressivo de deputados e senadores e prefeitos, e vereadores e tal, né, o Brasil, por exemplo, ele gasta um valor equivalente, aliás, o Congresso Nacional gasta aos cofres públicos um valor de 10 bilhões de reais todos os anos. Ou seja, a população brasileira tem que pagar, dentre os 365 dias, 10 milhões de reais, por exemplo, a cada dia, para os nossos representantes do Brasil, né, que são os governadores e os deputados, os senadores e o presidente, que a gente sabe, né, que infelizmente, lógico, né, que é o chefe poder executivo do Estado, mas infelizmente não cumpre seu papel como deveria. Eu volto a falar. Infelizmente, muitas das pessoas têm a ideologia de afirmar que rouba, mas faz. Ele é o salvador da pátria. Ele pode garantir o combate à corrupção. O Brasil vai mudar agora com a tal gestão de fulano. Eu falo, é dever de cada um assegurar os direitos fundamentais da população do Brasil. Porque foi você quem os escolheu. Eles estão lá em Brasília, no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, no Senado. Foi você quem o escolheu para ser seu representante. Não foi você definitivamente que foi lá em Brasília. Os 210 milhões de habitantes não foram que chegaram e disseram: eu quero que aprove tal lei, que aprove tal projeto, eu não gosto dessa lei, não é justa para a população do Brasil, não está inserida aos direitos fundamentais. Não foram nós que fomos até lá. São eles, galera. Então a gente votou em um cara para representar seus direitos fundamentais, que são esses que eu falei ainda há pouco: cultura, lazer, educação, segurança. São eles têm a função de administrar, de fiscalizar, mas a gente não percebe isso no Brasil, infelizmente, na prática não é isso. Então, essa maldita afirmação que muitos afirmam aí, que ele é o rei da... Aliás, ele é o herói da pátria, ele vai salvar o país da corrupção. Não existe isso. Ele rouba, mas faz. Não é dessa forma. É dever de cada um cumprir o que está na Constituição Federal. Infelizmente, nesse âmbito, a gente não percebe isso. Na prática, não é isso que a gente percebe. O que nós percebemos a cada dia, de fato, são os favoritismos de cada partido. E isso é um dos fatores que contribui novamente para o atraso da economia, para o atraso da educação, para o crescimento de diversos fatores aí econômicos. Isso tem contribuído basicamente para isso. Então falta administração, falta seriedade nesse país, que a gente não percebe isso. E uma gestão de qualidade, galera. E infelizmente a maldita corrupção vai persistir desde o início aí. E isso só atrasa o país.
né? Então, novamente, ainda volto a falar, por exemplo, o Congresso ele custa um valor aí de quase 10 bilhões de reais para os cofres públicos. E você veja a atual gestão de Bolsonaro, por exemplo, esse ministro da Educação, que de fato não fez nada, apenas só deixou o país mais confuso, até a própria população, que fez o contingenciamento da educação brasileira, né, de 7,8 a 10 bilhões de reais, que houve esse contingenciamento, essa exclusão de não investir mais na educação. Né? Olha esse momento tão delicado que nós estamos passando aqui. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, investimento na educação, em ciências e pesquisa, talvez o Brasil não seria tão negativo, o papel fundamental até da imagem para outros países em relação aqui também até o país que nós estamos vivendo nacional aqui. Então, é isso. Galera, muito obrigado. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe comentário aí. E logo mais eu trarei novos vídeos aí com notícias, cultura, entretenimento. E nós estamos juntos nessa aí. Valeu.